Boa noite a todos, já devidamente preparados, pelo exórdio, pela diligência do trabalho. Nós aqui estamos, como ele disse, para conhecermos, falarmos, relembrar, aliás, que acredito que esse assunto já é do conhecimento da maioria de nós, a família universal. Você pode pensar, não, eu conheço a minha família corporal, a família, os parentes, não é? E, por sinal, nós estamos descuidados da família, da nossa família. Nós estamos descuidando. O Espiritismo está tratando desse assunto com muito cuidado, chamando-nos a atenção para que não descuidemos da família que nós temos, da família corporal, dos parentes. Aliás, essa palavra parentes até que é uma coisa assim meio distante, E a gente deveria dizer família mesmo, minha família, com muita satisfação, com muito orgulho, porque é o que temos de mais real na nossa vida, é a família. Não adianta querer sair fora, de manchar, fugir da responsabilidade ou do próprio reconhecimento, porque a família é uma instituição divina, foi criada por Deus, é abençoada por Deus, e é nela que nós nos sustentamos para a vida como um todo. Então, a família corporal é a que nós conhecemos, essa nossa família, como eu já disse. Por quê? Porque o corpo vem de outro corpo. Nós todos sabemos que os corpos que nós estamos usando nessa encarnação vieram dos nossos pais, não é isso? E muitos pais já formaram corpos para outras pessoas. Claro, isso já é bem natural. E tem um ditado que tem uma assertiva no Espiritismo que diz, está no Evangelho segundo o Espiritismo: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Pense bem, são duas coisas, nós somos duas partes, não é? Aliás, se diz três: corpo e alma. Três, porque existe um elo ligando o corpo à alma, que é o perispírito. Mas, essencialmente, nós somos essas duas partes. Então, nosso corpo, nós sabemos de onde vem. Da formação de um ato dos nossos pais e que gerou o nosso corpo. Mas o espírito não foi criado pelos nossos pais. Vocês perguntam, mas foi criado por quem? Foi criado por Deus. Quando? Não sabemos. Quando Deus nos criou, a cada um de nós. Mas o fato é que nós vimos de algum lugar, de uma outra coisa, que não foi de nossos pais. Eles formaram o corpo e, de repente, alguém chegou nesse corpo. Até se diz que quando o parto, que a criança chega, que a criança já saiu do ventre da mãe, e nós só sabemos que tem alguém ali, uma pessoa, quando há o choro da criança. E o choro da criança é exatamente esse momento do espírito que diz: estou aqui, sou eu que estou encarnando. Então, aí todo mundo diz: nasceu. Pronto, aquele espírito chegou. E, normalmente, nós desconhecemos a origem desse espírito. A do corpo, sim. Mas é neste corpo que nós devemos assentar, primeiramente, a nossa atenção. A família, por sinal, nós damos muito valor ao corpo, Nós cuidamos bastante dele, na questão da alimentação, na questão do prazer, na questão da vaidade. Em tudo nós alimentamos isso, de modo que quando somos forçados, levados a deixar o corpo, nós sofremos muito pela ausência desse corpo, como se nós fôssemos o corpo, e não somos. Então, a vida nesse corpo, nesse momento, ela tem uma função, ela tem uma finalidade, que é o aprimoramento, o engrandecimento, o conhecimento do espírito que vem habitar nele, naquela família, naquele tempo, um tempo determinado. Foi um corpo formado para um determinado número de anos, de modo que nós, ao terminar aquele tempo,
nós teremos que abandoná-lo, que deixá-lo. Pode acontecer que antes disso nós sejamos também forçados por um acidente, por uma morte, um suicídio, todas aquelas causas que já conhecemos. A vida nesse corpo, nesse tempo, tem uma finalidade, já dissemos, aproximar as pessoas, fazê-las conhecerem-se umas às outras. E quando a família está formada, pai, mãe, filhos, avós, tios, todos os parentes juntos, nós vamos observar que nem tudo é conforme nós planejamos, como nós queremos. Há muitas controvérsias, desencantos, diferenças entre os elementos daquela mesma família, vindas do mesmo pai. A educação, a orientação, a assistência que os pais dão a um, geralmente dão a todos. Não há diferença. Dificilmente se vê uma família tratando os filhos desigualmente. Mas, no entanto, eles passam a serem diferentes uns dos outros. Pior, passam, às vezes, a se antipatizar um com o outro. E se não houver controle, paternidade e maternidade, haverá até intrigas mesmos, inimigos mesmos, inimizades. Daí é que nós estamos vendo hoje que a mulher foi obrigada a sair do lar para trabalhar, para o sustento da família, devido exatamente à fuga do marido, que não assume a sua responsabilidade. Porque a família era constituída assim. A mulher ficaria em casa, teria a condição de criar o filho, e o pai iria prover os alimentos. Mas hoje mudou, o tempo ficou diferente, e a mulher hoje acha que o caminho dela é trabalhar, ela sair. E isso está causando uma ausência, uma falta muito grande na criação desses filhos. Na criação dessas crianças que passam a não ter mais o acompanhamento e a orientação para que ele possa ter daquela família que nós vimos, quando ele é criança, ele não entende nada, não sabe onde está, não sabe quem é, e à medida dos 7 anos, quando completa a encarnação, ele passa a um período de dúvida: será que eu sou o que fui? Eu fui alguma coisa? Pode observar que o menino de 7, 8, 10 anos, que está entrando na adolescência, ele fica naquela espécie de dúvida, não sabe quem é, não sabe, ele fica chutando para todo lado, quer brigar, duvida da paternidade, duvida dele próprio. É um período muito difícil para os pais dirigirem. E depois que ele fica adulto, então ele assume a nova personalidade, mas dentro dessa nova personalidade ele apresenta uma outra que ninguém conhecia. Quantas mães, quantos de nós diziam: eu tinha meu filho, e hoje eu não sei mais quem é meu filho. Eu pensei que era uma coisa e hoje ele é outra. Ele passa a ser a sua verdadeira pessoa, diferente de tudo aquilo que os pais imaginaram. E como as religiões explicam isso? Não conseguem explicar porque as religiões não aceitam, não acreditam na vivência desse espírito que veio habitar este corpo, outras vezes anterior à presente encarnação. O que é que eu quero dizer com isso? Que na encarnação que nós estamos considerando, na encarnação atual, nós já tivemos outras e outras tantas vidas, que é exatamente a reencarnação. E poucas religiões, aliás, quase nenhuma, quer aceitar, quer acreditar nisso. E a evidência é tão forte, tão grande dentro de casa, que você vê que logo no início, nos primeiros passos, a criança já começa a se comportar diferente de tudo, a apresentar atitudes, gestos, procedimentos completamente estranhos àquilo que os pais orientaram, àquilo que os pais diziam. E isso é reflexo da vida anterior dele, ou das vidas anteriores desse espírito. Só a doutrina espírita vem nos explicar isso, mostrar que aquele espírito que está vivenciando com você naquele momento, não é a primeira vez, ele não foi criado no momento em que você o teve, que você o concebeu, mas é um espírito já antigo, já vivido, já experimentado, de muitas outras vidas, e que traz consigo essa carga de conhecimento, de procedimentos, de sentimentos, de emoções. Então, não podemos, nós, os espíritas, estranhar isso. Basta a gente administrar, não é? Querer verificar, acompanhar. E você saber realmente conhecer.
na realidade, aquele espírito que está sobre os seus cuidados. E muitos pais acham até que são donos dos filhos. Vai ser médico, vai casar ali, vai fazer tal. E o menino depois, ou a menina depois, toma um destino completamente diferente. Então, este espírito que está agora constituindo a nossa família, ele traz de si, das outras vidas, afeições, amizades, conhecimentos que são deles, são aquisições deles, estavam arquivados, guardados ao longo do tempo. E que se apresentam, quando ele encarna, que o corpo é tenro, o corpo não dá condições dele desenvolver, ele está ali apagadinho no corpo de criança, ele não demonstra muito. Mas, no momento em que ele vai crescendo, vai adquirindo já a sua própria identidade, ele começa a manifestar. E ele apresenta amizades, principalmente o querer, o gostar. Como o pai e a mãe, louco por ele, acha que é o seu tesouro, né? Só ele é que tem direito, porque foi ele que o fez. Né? Eu tenho uma amiga que ela diz assim, não fale comigo porque eu lhe fiz. Né? Eu lhe botei no mundo, sou eu que lhe criei. Né? E não adianta você chegar lá e dizer que não, porque ela está crente nisso. E então, você passa a ter surpresas. E quantas desavenças na casa, na família há, por conta dessas amizades, dessas afeições que os filhos apresentam com pessoas outras, estranhas do lar, fora do lar. E os pais não admitem. Eu faço tudo e essa pessoa não se dá aqui, não quer saber de nós, não se deslancha com a família. Mas com fulano, ele fica todo feliz. E a doutrina espírita vem mostrar, através da reencarnação, que isso é um fato perfeitamente normal, natural. Aquela pessoa não foi você que criou naquele momento, ele é um ser que já existe e que tem as suas amizades. É só você acompanhar e querer. E controlar também a ciumeira, né? As mães, principalmente, né? Os pais. Esse ciúme que nós temos dos filhos, que não queremos que eles gostem de outros, de outra família. E o casamento, por que não dizer? Quantos dramas não acontecem, né, quando o filho escolhe a pessoa amada para viver sua vida? E a gente vê que muitas famílias atravessam todo o seu tempo, né, em desavença, intriga, em briga, porque ele foi casar lá, ele foi procurar lá, aquela família, aquele povo que ninguém aceita, sem saber que é ali o caminho dele, que era ali a casa dele, era só compreender tudo isso. Nós vemos isso confirmado na vida do próprio Jesus. Os evangelistas mostram que Jesus, nós todos pensamos que Jesus era filho único, né? Maria só teve um, tem isso. Mas o próprio evangelho, o evangelho de Mateus, fala que Jesus teve irmãos. Não sabemos se filho de Maria ou se filho o mais provável, né, filho de José, que diz que José foi casado anteriormente. O fato era que ele tinha irmãos. Está lá no evangelho de Marcos. E estes irmãos, ao verem Jesus, tomaram um encaminhamento diferente do que era normal. Eles passaram a suspeitar que Jesus não estava bem da cabeça, né? Não estava bem, não estava normal. Ele tinha, e nós vemos, está lá em Marcos, e nós vemos que até um dia eles foram, juntamente com a mãe, os irmãos, está lá em Marcos, foram buscá-lo para casa. Estava lá e ele estava fazendo coisas diferentes, coisas que envergonhavam certamente a família, e foram buscar. Foi naquele grande momento que Jesus disse, avisaram a ele que sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem falar consigo. Ele estava pregando, ele estava falando. E ele então aproveita aquele momento, aproveita aquele instante para anunciar a uma outra grande família que existe nas nossas vidas, a família universal. E ele pergunta, né, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Nós conhecemos bem essa passagem. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E nós lutamos muito tempo no estudo do Evangelho para não entender que Jesus tinha desfeito da própria mãe, né?
Qual é o filho que está aqui? E você diz, sua mãe está aí, e ela... Vamos imaginar nós hoje trabalhando, nós estamos numa reunião bem difícil e toca o telefone e você olha, é o telefone da minha mãe. Você diz, vocês me desculpem, mas é minha mãe. Ninguém consegue, né, deixar de atender a mãe. É sagrado para nós. E se não é, deveria ser. A gente ainda está em tempo de que nós consigamos trazer para dentro do nosso coração esse sentimento materno, esse sentimento divino que Deus colocou, que é a maternidade. Não existe nenhum amor que possa se comparar na vida com o amor de mãe. E então, no entanto, lá em Marcos ou Mateus, ele disse isso, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontou para todos eles e disse, estes aqui são os meus irmãos. Naquele instante, Jesus anunciava a existência de uma outra família que nós temos, que é a família universal. A família universal, que é exatamente essa do ponto, ela para ela se universalizar, ela tem que vir trazer agora para junto da nossa família corporal, da nossa existência corporal, um tipo de família que somente o Espiritismo fala dele. Nós não vimos por aí, em nenhuma outra filosofia de vida ou religião, falar-se da família espiritual. É muito difícil para a gente entender isso, né? Uma família espiritual. Mas essa família espiritual, ela existe. Foi exatamente dela, do seio dela, que nós viemos. Ou será que nós ficaríamos lá solto, aquele monte tudo solto lá, sem conhecimento? Uma vez que não morremos, aceitando a reencarnação, vivos, mantendo a mesma personalidade, a mesma inteligência, a mesma potencialidade de amor, de conhecimento, de intelectualidade, de emoções e de tudo. E nós ficaríamos lá isolados, ilhados, sem conhecimento com ninguém? Formamos, então, no mundo espiritual, uma família. E essa família espiritual é maior do que essa família corporal. Essa família espiritual é a nossa verdadeira família. Aí você diz, opa, eu não sabia. Eu tão desvalido aqui, né? Achando que minha família se esfacelou e eu não estou só no mundo, não sei mais. E não sabia disso. Isso é profundamente consolador. Isso é muito bom a gente saber isso. Porque a gente se sente amado, querido, que tem um lugar no outro lado da vida, que existe alguém que está olhando por você. E essas famílias do mundo espiritual, explica a doutrina espírita, elas são formadas pelos gostos, pelas tendências. Aqui, na família espiritual, elas já não são obrigadas a conviver com quem não gosta. Elas se agrupam, como a gente quer fazer aqui, mas que não dá. Não é? A gente não tenta agrupar, não, eu quero fazer minha família aqui, minha mulherzinha, meu filhinho e tal, e fecha a porta, ninguém entra. Não é? Mas no mundo espiritual isso é possível. Nós nos agrupamos lá, nós nos entendemos, nós formamos a família espiritual de acordo com os nossos gostos, com as nossas tendências. Aí é legal, né? Aí você não tem lá os inimigos, não, os inimigos não formam família. Né? Os inimigos são outra área, são outro pano. Mas nós temos a família espiritual, que é a verdadeira família nossa. Foi de lá que nós viemos. Foi de lá foi lá que nós nos preparamos. Foi lá com aqueles familiares, com aquelas pessoas todas convivendo umas com as outras, gostando-se umas das outras, apesar das diferenças de evolução, de conhecimento, de tendências e tudo, com os defeitos, aquilo que tanto desejamos aqui. Oh, eu queria tanto ser amado por minha família, mesmo com meus defeitos. Eu sei que eu não sou boa pessoa, mas eu queria ser amado pelo menos pela minha família, pela minha mãe, pelo meu pai. E às vezes a gente não se sente amado aí, né? Mas na família espiritual, sim. Nós somos totalmente aceitos, porque nós formamos essa família. Foi do nosso gosto. É onde nós vivemos sempre. E quando nós nos preparamos para reencarnar, naquela família corporal que aqui se formou, casou-se o jovem com a jovem, formou a família, está lá. Então, esse preparo, essa vinda, o encaminhamento de tudo isso é feito de acordo com essas famílias. Eles todos nos ajudam. E mais, vem nos trazer na porta de saída.
De modo que se diz que quando nós encarnamos, aqui a gente não, eu não disse, o menino chora, grita, ele dá um choro, é aquela lá. Lá eles ficam chorando também, porque sentem a nossa falta. Eles vibram conosco. Eles, como se diz, eles fazem votos para que a gente acerte aquela convivência. Se separam de nós, ficam sentindo nossa falta, porque são amigos. E a gente vê quanto isso é verdade. Porque a gente tem um grupo de amigos. Quando viaja, a gente fica triste, não é? A gente sente aquele membro. Então, eles sentem a nossa partida para encarnar. E o quanto isso é difícil, nós sabemos que aquele espírito passa um tempo se apequenando, fazendo com que desapareça, esqueça tudo isso, depois entra no corpo, desaparece, vai surgir numa outra família, num corpinho pequeno, numa família completamente diferente. Pensam que eles se distanciam de nós e não sabem nada mais, estão ali acompanhando o tempo todo, vibrando e pedindo e ajudando. Sofrem conosco e são felizes quando nós somos felizes. Esse é o verdadeiro amigo, essa é a verdadeira família que nós temos. Então, se nós estamos aqui, né, no sofrimento, brigando, perde emprego, bate no outro, deixa a família lá, eles sentem tudo isso. O fulano não está acertando, não está conseguindo o seu objetivo. Eles sentem com o que nós estamos passando. No entanto, quando nós acertamos, nós fazemos esforço para agregar, para ajustar, para levar minha família. Não, eu não vou fazer isso, está errado. Desculpa. Eles também sofrem. Então, esta é a verdadeira família que nós temos no mundo espiritual. Vibram conosco. Nós partimos de lá, dessa verdadeira família, com defeitos, com áreas a corrigir, com uma evolução a efetuar. Vimos para cá, e aqui então nós nos deparamos, como já disse, na família corporal, sendo constantemente acompanhado pelos nossos amigos espirituais. Isso tudo é muito bom, né? Porque lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 203 até a 206, sobre a família, a parentela corporal e a parentela espiritual. No Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese, em Atos Apóstolos, toda a codificação está asseverando isso. Então, eles dizem, então, desde que nós partimos, nós entendemos a reencarnação. Quando nós vamos para aquela família, nós levamos as mesmas tendências, está lá na pergunta 213. Eles dizem, sim, vamos com tudo que somos. Nós vamos e voltamos nós próprios. Nós andamos ao longo das encarnações, das vidas sucessivas, sendo nós próprios. Acrescentando algumas coisas que nós aprendemos na encarnação presente, e é para isso que nós encarnamos, para aprender, para reformar posicionamentos errados, para ajustar-se uns com os outros. Você pode observar que numa família, você tem dois que se entendem com a mãe, tem um terceiro que se entende com o pai, tem dois irmãos que se entendem um com o outro, mas já tem um terceiro que não quer conversa com nenhum dos anteriores. E por aí vai, cada um no encaminhamento. Isso não é motivo de desespero, de abandono de família, nem de você desistir. É você, sabendo disso, é você administrar esse caos, que foi para isso exatamente que você aceitou ser pai. E essa corrigenda, esse encaminhamento que você vai fazer com os filhos e com as pessoas que estão ao seu redor, não são só os filhos, não. São os familiares todos. Por exemplo, a cunhada, a sogra, o cunhado, o genro, a nora, todo o grupo. Se diz até que quando a gente se casa, né, quando se casa, você não casa só com uma pessoa. Você casa com toda a família. Com toda a família. Então, aquele negócio, não, minha noivinha, meu noivinho, e vou embora, vamos viver felizes para sempre os dois. Não existe isso. Daqui a pouco chega o cunhado, a irmã, a mãe, o pai, 1000 pessoas e começa a envolver aqui dali. E se você não estiver preparado, o casamento não vai adiante. E então começam, como já disse, a aparecer as primeiras tendências, os primeiros movimentos da criança diferente, e é só você administrar. Ainda essa semana eu estava diante de uma mãe, pela primeira vez, nova,
E o rapaz é espírita. Eles estão conhecendo o espiritismo. E eles não querem, um não quer batizar e o outro quer batizar o menino. A família católica está influenciando, é para batizar. O menino vai ficar pagão, se morrer vai para o inferno, aquela história toda que nós já conhecemos. O outro diz, não, eu sou espírita, eu não batizo, não tem nada a ver com batismo não serve para nada e tal, parará. E estão nessa luta, né? E a gente conversava, eu me lembrava, ia dizer, o que é que eu faço? Eu fico entre um e outro. Aí eu me lembrava, mas você não sabe que ser mãe é sofrer no paraíso? Né? Aí chegou a vez dela sofrer no paraíso, porque ela está no paraíso da maternidade. Mas, no entanto, está sofrendo já com a divisão, o paradoxo, né? As coisas todas. E qual é a mãe que não passou a vida inteira administrando isso? Né? Essas desavenças, esses desencontros, essa coisa para lá, e o pai esconde do pai, puxa para lá, vai para cá e defende, né? E não diz, e o pai às vezes acusa, lá vai e conta. Qual a mãe que não passou a vida inteira fazendo isso? Sofrendo no paraíso. Porque ser mãe, se diz, né? Eu não fui mãe nessa presente encarnação. Mas é o paraíso. A gente confirma, não é tudo que a gente passa na presente encarnação para poder confirmar. É o maior amor que nós temos, é o maior bem que nós podemos receber na vida, é uma família. Mas aí vemos então as duas famílias. Nós, os espíritas, vamos trabalhando com esta realidade. Nós pertencemos a duas famílias. A família corporal, aquela que nós formamos, e até tem um ditado que pode dizer, eu não pedi para nascer. Né? Não tem essa história? O filho quando está revoltado com o pai, com a mãe, eu não pedi para nascer. Pois não é que pediu? Pediu, programou, projetou e arranjou até testemunhas. Né? Tudo isso para que ele chegasse aqui. Um mundo de pessoas trabalhou naquela encarnação, vibrando, inclusive os nossos amigos espirituais. Trabalharam para que aquele encontro se desse. E vibram para que tudo aquilo possa acontecer. Agora, se ele diz, eu não sou filho, você não me criou, eu não sou filho seu, aí tudo bem, porque o Espírito realmente não foi o Pai que criou, foi Deus. E nós não sabemos quando foi que Deus criou a cada um de nós. Ainda não estamos em condição de ter essa realidade nas nossas mãos. Então, o Espírito criado por Deus, ele passou pelo mesmo processo de encaminhamento, de evolução. Diz Leon Denis que nós iniciamos a nossa vida, a nossa existência, primeiramente no reino mineral, das pedras, passando lá até adquirir as experiências necessárias que esse reino possa dizer para nós. Depois desse aprendizado, passamos para o reino das plantas, para adquirir sensibilidade, e ali dentro daquele reino, os reinos permanecem lá, e o Espírito criado por Deus vai passando por ele. E passamos pelo reino das plantas, dos animais, estamos agora no reino humano, de pessoa, de filho de Deus, e vamos caminhando até chegar a anjos. Isso é o que nós conseguimos saber. Vamos esclarecer melhor essa história do batismo. Certo. Eu tenho um exemplo aqui para dar. Uhum. Você quer que o batismo... Não, porque certamente é uma coisa que está que atinge muitos irmãos que estão aqui presentes. Porque a gente sabe que a gente que é espírita geralmente está no meio de uma família católica. E o fato, a minha opinião pessoal, o fato de batizar ou não, isso não vai ao caso, porque o que interessa é a consciência adquirida. Eu tenho uma neta em que os pais, a minha filha e o meu genro, eles são espíritas. Fazem o evangelho do lar, estudam a doutrina de Kardec, moram nos Estados Unidos, inclusive, e frequentam o centro espírita lá. Sabe? Os avós paternos não são católicos. E a sogra da minha filha queria batizar a criança, e nós fomos todos para a igreja, eu fui também. Não vi nada que pudesse impedir tal coisa.
Não vi nada que pudesse contrariar absolutamente nada. Não vi nada que pudesse fazer mal nenhum à criança nem à família, muito pelo contrário. É um procedimento bonito. Não é? Exato. A criança, quando chegar na idade adulta, ela vai efetivamente, já criança mesmo, ela já tem as concepções espirituais. Então, essas polêmicas acontecem muito por conta da geração de polêmicas religiosas, que não existe coisa melhor para se brigar e para se discutir do que política e religião e futebol. Mexeu, meu filho, a confusão é grande. Mas não há nada mais justo também do que se entenda a posição de cada uma das pessoas, de cada uma criatura. Se a criatura é católica, é protestante, seja o que for, isso é uma questão pessoal. Afinal de contas, melhor que seja católico e protestante praticante do que ficar aí como na gandaia, na rua, na bebida, nisso, naquilo outro. Muito melhor seria nessa situação. E quando acontece exatamente essa dualidade de famílias, de uma quer batizar, outra não quer, outra quer casar, o rapaz é espírita, a moça é protestante ou católica, não vai aqui, não vai casar, casa, vai lá e casa, isso não tem absolutamente nada para impedir, até porque nada que possa, todo e qualquer procedimento onde você se baseia no Evangelho de Jesus, onde você enaltece o Evangelho de Jesus, pode ser mal. Não pode de jeito nenhum. Entendeu? Eu tenho parentes também, espírita, que casaram até com protestante, e foram lá casar na igreja deles. E eu fui lá também assistir a cerimônia, porque a pior coisa que nós podemos fazer na vida, entendeu? É o sectarismo religioso. Não é, eu não vou. Fico para lá que eu fico para cá. Não é assim, gente. O verdadeiro cristão, ele se coloca como cristão pela tolerância que ele tem com seu irmão. Não é por divergência nem qualquer coisa, não. Se vocês tiverem um neto, uma criança, um filho, e a esposa quiser batizar, porque não é espírita, batize. Nada vai trazer de maldade ou de diminuição por conta disso. Desculpe a interferência, Zilda, não, isso foi muito interessante, porque... você pode até enriquecer mais aí, que você conhece bastante o assunto. Exatamente, porque a beleza do Espiritismo está exatamente nisso, da não proibição, de deixar tudo ao nível da nossa consciência. Nós dizemos há pouco, só corroborando isso, que você não casa com a mulher, você casa com a família toda. Então você não trouxe para dentro de si, vai formar com aquela família, só os dois. Você casa com ela e com o pai dela, forma uma família, todo esse aglomerado de pessoas. Mas eu pensava que, ainda agora, quando o Clóvis falava, Jesus não batizou-se com 30 anos, não é? Não foi? Você lembra quando ele colocou-se diante de João Batista, né? E dizendo, me batize. Aí João Batista disse, mas que é isso, mestre? Eu batizo com água, o senhor batiza com o Espírito Santo. Ele disse, me batize porque estava escrito assim. Então, isso é uma coisa que já vem de muito tempo e que não prejudica ninguém. E, por sinal, é uma dentro do Conselho Judaico. Então, nós não vemos nenhum impedimento nisso, e a beleza do Espiritismo está exatamente nisso aí, de não proibir, de não chegar, deixar esse ponto, deixar tudo ao livre-arbítrio da pessoa que tem. Mas defendendo, sobretudo, a família. A família. Nós vamos agora ver que o próprio Paulo, que foi o grande pregador do cristianismo, após a morte de Jesus, ele deu uma recomendação bem séria a respeito da nossa família corporal. Ele diz o seguinte: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família. Piedade, gente. Amor, não está dizendo amor não para eu morrer, não, eu não gosto dele. Você pode não gostar tanto do seu irmão, do seu tio, do seu cunhado, mas ele fala em piedade, quer dizer, esse sentimento mais fácil da gente sentir, da gente viver, não é? De vivenciar. E a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável a Deus. A cuidar dos pais. Porque quando nós
somos pequenos, nós ficamos totalmente entregues nas mãos de outras pessoas, porque nós apagamos a nossa memória, não podemos cuidar de nós próprios. São estes pais que cuidam de nós. Né? Lembre-se de uma criança com fome, ou uma criança que quer dormir, não tem quem põe ela para dormir, que está suja. Mil coisas, quanto cuidado uma criança não recebe, não precisa. No entanto, quando fica maduro, velho, né, e a gente já está em pleno vigor, vivendo a vida, muitos não querem olhar para os seus pais. E Paulo já dizia isso na sua carta a Timóteo. Cuida dos seus pais, porque isso é bom e agradável a Deus. E nós dizemos que não é a Deus somente, não, é agradável a nós todos. Quão bom, né, a gente vê uma pessoa cuidando do seu velhinho, né, daquela pessoa que lhe deu a vida. Cuidando, levando, dando-lhe o melhor, com muito amor, e não colocando lá num lugar reservado, afastado, que os pobres dos velhos estão a sair. Estão sobrevivendo agora por conta da aposentadoria, né? Se não fosse isso, a gente já estava sendo completamente entregue lá. Mas então, formadas as duas famílias, nós conhecemos agora, e vamos levar conosco nessa noite essa noção de que nós não estamos formando somente uma família aqui na Terra, nós somos parte de uma outra família. Existe. E, por sinal, essa outra família sempre nos visita, sempre nos acompanha. Toda noite, quando nós vamos dormir, nós nos separamos do corpo. E nós sabemos que o que nos prende aqui é exatamente o corpo. Né? Prende você durante o dia todo, para onde você vai, você tem que levar o corpo, e você é aquela personalidade que o corpo representa. Mas, quando você adormece, o ser essencial que é você, solta-se, desata-se do corpo, e vai para o mundo. Vai para onde? Para as suas famílias, para os seus familiares. Rever os amigos. Daí que você, no dia seguinte, você diz, mas eu sonhei ontem, eu tenho uma sensação de ver uma pessoa tão amada, querida, caminhava comigo, conversava, me dava conselho. Quantos de nós, não venham me dizer que a gente só tem pesadelo. Os pesadelos já sabe quem é que faz, né? Quem é que provoca. Né? Os pesadelos são os inimigos. Você não ora, não se prepara, você não se encomenda para uma viagem, porque o sono, uma noite de sono é uma viagem que você faz de 6, 8, 10 horas. O espírito não dorme, ele permanece acordado. O que dorme, o que adormece, que fica parado é o corpo. O espírito sai e continua acordado dentro da silva. E então ele vai. Se ele não se entrega, se ele não ora, se ele não busca a companhia dos seus amigos espirituais, daqueles que podem, então o inimigo pode vir, você saiu aqui, agora eu lhe pego. Antes ele queria pegar, mas tinha um corpão na frente para ele enfrentar. Mas agora o espírito fica frente a frente, somente os dois. E o espírito malvado, né, que tem vingança, tem sentimentos, faz. E aí você acorda no dia seguinte cansado. Eu sonhei ontem que eu corria desesperado, subia na parede, subia no outro, aí você dá graças a Deus você acordar, e você acorda cansado, passa um minuto na cama esperando chegar a razão. Esses foram os inimigos que apanharam logo após o sono. Quando você sonha bem, você traz aquela felicidade, as resoluções. Quantas vezes amanhece o dia e diz, eu vou fazer isso. Né? Hoje eu estou destinado, destinei, hoje eu acordei com vontade de fazer isso. Ali são os conselhos, os amigos, os encontros que nós temos com os nossos amigos e benfeitores que fazem tudo isso. Moral da história, a necessidade de você se preparar para dormir, para orar, buscar a companhia, você não vai. O espírito é muito leve, é muito solto. Se você saiu do corpo, qualquer um que passar, mas se você se encomenda, né, você se retrata, seu anjo de guarda, a seu pai, a sua mãe, seu tio, aquela pessoa que você acredita, são eles que você vai encontrar. Quando o inimigo chega, como diz o Evangelho, né, quando o inimigo chega, você já está guardado, você já está defeso. Você não tem mais como ele pegar. Então, tenhamos nós a certeza de que nós temos essa família espiritual. Toda a doutrina espírita mostra isso. Corroborando, inclusive, com o Evangelho, lá nos Atos dos Apóstolos, lá conforme com Paulo, nos Atos dos Apóstolos. Então, é uma realidade, é uma verdade que nós não vimos em lugar nenhum falar dessa família espiritual, dessas pessoas amigas que nós temos. Inclusive, as pessoas dizem assim, estou sozinho no mundo.
Não está, porque quando ele apaga um instantinho, vem 1000 amigos confortá-lo, consolar. Vocês já viram alguém acordar de manhã chorando porque está sozinho no mundo? Geralmente ele chora durante o dia, quando passa para lá, para cá, aí vem a lembrança, alguém maltrata, isso, aquilo outro. Mas ao acordar, não, ninguém chora porque está sozinho. Por quê? Porque ele foi confortado, ele foi encontrado. Porque toda prova difícil, ela tem muitos sirineus para nos ajudar. Ela tem muitas pessoas que vêm trazer essa cooperação conosco. Mas e a família universal? Aí já vem outra terceira família, não é? Uma terceira família. A família universal, o próprio nome já diz, é aquela que engloba as duas. Engloba as duas. Né? A família universal é a família de Deus. A família de que Jesus tomou conta nesse planeta. A família que tantos e tantos outros espíritos encarregados de outros planetas cuidam. Então, estes espíritos são formados de pessoas da mesma forma. Então, Deus cuida de cada um de nós como seus filhos. Conclusão, nós somos irmãos. Somos todos irmãos. Aí você vai ver, meu Deus, quanto eu briguei com fulano, estou brigando com meu próprio irmão, eu não devia fazer aquilo. Né? Nós estamos brigando uns com os outros. Filhos do mesmo pai. E pensam que Deus fica satisfeito, vai dar razão a você e não a seu irmão? Ele traça as leis e nós vamos ter que nos entender. Tanto que numa parte do Evangelho diz assim, se queres me agradar e vem trazer uma oferta, naquele tempo se oferecia no altar as oferendas para agradar a Deus e aplanar a sua raiva pela sua transgressão da vida, da lei de Deus. E ele dizia, se você vem me agradar, trazer uma oferta para mim, para eu me agradar, deixa a oferta aí no chão, fica aí. E vá primeiro se entender com seu irmão. Não pensem vocês que Deus vai dar razão a nós, quando nós estamos lastimados, revoltados, mesmo enfurecidos com o irmão, porque ele fez isso, ele fez aquilo. E veja nos pais, né? A gente vai acusar o irmão, a gente joga todo o defeito, né? E quando termina, o pai está indiferente, que não tomou conhecimento. Você perdeu todo o tempo, não é? Não é assim que acontece? Você faz todo o esforço do mundo para mostrar que aquele irmão seu não é gente. Né? E quando termina, o pai está numa boa que parece que você não disse uma palavra. É um pai. É pai dos dois. Então não adianta a gente se queixar o pai do irmão, porque o pai não vai aceitar essa queixa. Né? Mas se você tiver a paciência, é meu irmão, é filho de Deus, eu estou com ele nesta travessia deste mundo, nós formamos a mesma família, ele tem no seu corpo o mesmo sangue que eu tenho, ele tem a mesma mãe que eu tenho, então deixa a criatura em paz. Se você não consegue amá-lo loucamente, como a gente pensa que deve amar a família, mas você o trata como irmão, né? Dando-lhe os seus direitos, dando-lhe a vez, procurando se ajustar, porque a hora é esta, a hora da presente encarnação. Nós não vamos, dificilmente, nós vamos encontrar novamente essa criatura nessa condição. Passou essa encarnação, dificilmente nós vamos encontrá-la. Aí vai ficar mais difícil o ajustamento das pessoas. Agora é a hora, é o tempo que nós temos. E vamos também cuidar da família. Gente, uma opinião, muitas vezes, um encaminhamento, uma ajuda que a gente possa dar para uma família não se esfacelar. Né? Quantas vezes a mulher está em dúvida, eu não sei se eu deixo o marido, mas deixa aquilo que é ruim demais, não sei o que mais. Olha, fulano saiu, deixou sozinho, e você está assumindo uma responsabilidade que não é sua. Se você não tem condição de dizer nada a ela, que ela tente agradar, achar um motivo para que ela possa levar o seu barco adiante, foi para isso que ela veio, ela se preparou, se programou, ela está apta para aquilo, mas você não tem o direito de meter a sua opinião e desmanchar uma família. A doutrina espírita trabalha desesperadamente para unir esses laços, para formar esses laços que estão soltos, o laço da família corporal, dessa família que nós pertencemos agora. O Espiritismo está preocupado em arrochar esses laços, em fazer com que eles possam. Então, há tempo ainda de você se entender com a pessoa da família. Seja marido, seja mulher, cunhada, genro, sogra, cunhada, toda aquela gama de parentes que nós temos dentro do nosso ao redor. Há tempo ainda de nós nos encontrarmos. Que Jesus possa nos ajudar, nos favorecer nesse entendimento e que nós possamos tirar a nossa conta bem
bem feita nesta presente encarnação, com a ajuda exatamente dos nossos amigos espirituais que estão pedindo e rogando que façamos assim. Que Jesus nos abençoe.